Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande e agora a gente vai trazer mais atualização das notícias vindo lá da Itália envolvendo supostamente o interesse do Flamengo nesse atacante argentino que está atualmente na Fiorentina. E o Carrascal está regularizado no bid. Pode jogar nessa quarta? Como é que vai ser a estreia dele? A gente vai trazer essas informações também. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também hypar esse vídeo, porque isso é importante. Você hypando esse vídeo aí, o vídeo é sugerido para várias pessoas, para novas pessoas, e a gente está em busca de chegar a 400 mil inscritos. Estamos próximos, bem próximos. Já superamos a casa dos 395 mil inscritos. E com a ajuda de vocês, tenho certeza que a gente vai conseguir bater essa meta. Sem blá blá blá, vamos para as informações. Vamos lá, galera. Carrascal está no bid. O que isso quer dizer? Ele foi regularizado pelo Flamengo e está no boletim informativo diário da CBF. Ou seja, apto, regularizado para entrar em campo. E para ele entrar em campo agora só depende do técnico Felipe Luiz. Nossa, Vene, então amanhã, quarta-feira, contra o Atlético Mineiro, ele pode jogar? Não, Nanina, não. Ele não pode jogar, porque o Flamengo não recebeu a documentação a tempo para regularizá-lo e inscrevê-lo na Copa do Brasil nessa fase. O Flamengo, passando de fase, pode inscrevê-lo. Então, nessa quarta-feira, ele não pode entrar em campo porque ele não está inscrito na Copa do Brasil. Mas no sábado, contra o Mirassol, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, e já aviso, estarei lá acompanhando você, que quiser tirar aquela fotinha e tal, estamos juntos lá no Maracanã, contra o Mirassol 6h30, o Carrascal provavelmente estará entre os relacionados, porque ele chegou muito bem fisicamente, era um jogador que já estava, entre aspas, atuando, participando da pré-temporada com o Dínamo, ele não entrava em campo por conta da negociação com o Flamengo, mas ele está muito bem fisicamente. Inclusive, ele chega melhor fisicamente ao Flamengo que o próprio Saúl, e o Saúl rapidamente entrou em campo. Então, acredito eu que o Carrascal seja novidade no jogo contra o Mirassol. Mas, repito, contra o Atlético Mineiro nessa quarta-feira, ele não ficará à disposição. E outros jogadores também não ficarão à disposição. Eu considero jogadores importantes. Antes de mais nada, vou trazer aqui a lista de relacionados divulgada pelo Flamengo, lembrando que o Flamengo já está em Belo Horizonte, tá? Já desembarcou em Belo Horizonte, está nesse momento no hotel, que serve de concentração para a equipe, para o jogo dessa quarta-feira, 7 horas da noite, tá? Não é 9h30 não, bota aí na sua agenda, 7 horas da noite. E a lista de relacionados tem Alexandre, Alan, Ayrton Lucas, Cleiton, De Arrascaeta, Diogo Alves, Emerson Royal, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Varela, João Vitor, Jorginho, Juninho, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Pedro, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saúl, Vinha e o Wallace Ian. Matheus Cunha, portanto, voltando, ele que foi ausência aí no último jogo por conta de uma tendinite, fez o tratamento, está à disposição novamente no gol. Vamos lá, boletim informativo aí do Flamengo, boletim médico. Antes de mais nada, vamos logo para o boletim médico, que eu acho mais interessante para a gente já entrar no outro assunto aqui da pauta. Bruno Henrique, desfalque. Em função do acúmulo de jogos na temporada, o atacante passa por um controle de carga. Beleza. Danilo, ultrassom realizado nessa terça-feira apontou boa evolução da lesão no músculo posterior da coxa direita. O jogador inicia trabalho de fisioterapia no campo nesta semana e segue o planejamento de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo. De La Cruz realiza trabalhos de força e mobilidade na academia do CT Jorge Gelau e já retomou exercícios em campo com a fisioterapia. Eric Pulgar se recupera de cirurgia no 5º metatarso do pé direito, realizada após lesão sofrida durante a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E Luiz Araújo, devido ao desgaste pela sequência de jogos no ano, passa por processo de controle de carga. Antes de mais nada, galera, vamos lá, para vocês entenderem. Bruno Henrique e Luiz Araújo, eles não estão sendo poupados pelo técnico Felipe Luiz. Eles foram vetados pelo Departamento Médico do Flamengo. Não foi uma escolha do Felipe Luiz, vou preservar esses dois jogadores desse jogo aqui, vou poupá-los desse jogo aqui pensando no Campeonato Brasileiro.
Antes de mais nada, se isso tivesse ocorrendo, eu não iria criticar o Felipe Luiz. Mas antes que você critique o Felipe Luiz de uma maneira errada, eu estou avisando a vocês. Ele não teve escolha. Foi veto do departamento médico. O departamento médico virou para o Felipe Luiz, esses dois não podem jogar, não tem condição física de jogo. Embora o comunicado diga ali controle de carga, por quê? Por que controle de carga? Porque se os dois entrarem em campo, eles têm um alto risco de se machucar. Vene, se fosse uma final, um jogo importante, você acha que os dois ficariam fora? Não, eu não acho. Acho que os dois seriam relacionados. Seriam titulares? Não sei. Mas aí é por achismo da minha parte. Eu estou trazendo a informação para vocês. Nesse momento, eles foram vetados do jogo de quarta-feira contra o Atlético Mineiro. Michael está fora por opção técnica, não está à disposição, treinou normalmente, mas está fora por uma opção técnica. Iago, jogador que não foi liberado pelo Flamengo para a seleção sub-20, está fora por uma opção técnica. Vitor Hugo também está fora por uma opção técnica. Esses jogadores, o Felipe Luiz não quis levar, pelo entendimento de jogo, característica do adversário, por isso tudo. Uma opção técnica, ponto e acabou. Os demais jogadores, Bruno Henrique e Luiz Araújo, foram vetados pelo departamento médico do Flamengo. Deu para entender tudinho? Opa, será que é informação? Fonte mandando mensagem. Para finalizar nosso vídeo, galera, a imprensa italiana noticiando que o Flamengo desistiu de Lucas Beltrán, atacante argentino da Fiorentina. Eu venho falando aqui para vocês. O Flamengo teve interesse? Sim. Sondou a situação? Sim. E desde o primeiro contato, o Flamengo entendeu que não conseguiria fazer a contratação desse jogador e nem proposta enviou. Eu venho falando isso para vocês, pelo menos essa é a informação que eu tenho dentro do Flamengo. E hoje a imprensa italiana, que tanto disse que o Flamengo tentava, hoje alega que o Flamengo desistiu. Pois é, essa é a informação que a gente traz. Atenção, nação rubro-negra! O que vou te contar agora é algo que pouquíssima gente sabe, mas que pode mudar para sempre o futuro do Flamengo. Uma inflamação sigilosa, uma verdade escondida, um jogo de poder que está sendo travado bem debaixo do nariz da torcida. Antes de mais nada, se você é apaixonado pelo Flamengo, pare tudo o que está fazendo agora e inscreva-se no canal Bastidores do Mengão Notícias, ative o sininho das notificações e já deixe seu comentário aqui embaixo, porque o que você vai ouvir é um furo exclusivo, revelador e absolutamente bombástico. E no final deste vídeo, você vai entender por que essa história jamais poderá ser ignorada pela nação rubro-negra. Vamos direto ao ponto, sem rodeios. Um dos maiores sonhos do torcedor do Flamengo está prestes a morrer. Isso mesmo, o tão prometido estádio próprio do Mengão corre o risco real e imediato de ser completamente enterrado. E quem está dizendo isso não é nenhum rival, nem um jornalista sensacionalista. Quem fez esse alerta foi ninguém menos do que o próprio ex-presidente Rodolfo Landim. Num desabafo surpreendente, Landim quebrou o silêncio e expôs os bastidores obscuros e as decisões que estão sendo tomadas por trás das cortinas do clube. Ele foi direto. O projeto do estádio pode acabar de vez. E o mais chocante, o atual presidente, Luiz Eduardo Batista, o BAP, não demonstra nenhum interesse real em levar o sonho adiante. Landim afirmou com todas as letras: sabia que isso não iria sair. Foi uma das grandes razões pela qual apoiei outro candidato. O BAP não quer o estádio. Eles vão criar desculpas, alegar motivos financeiros, compromissos esportivos, mas a verdade é clara. Estão deixando o projeto morrer lentamente. E agora, o terreno do gasômetro, que foi desapropriado exclusivamente para a construção da nova casa rubro-negra, pode simplesmente voltar para a Caixa Econômica. Sim, você ouviu certo. Depois de anos de negociação, planejamento e mobilização da torcida, tudo pode ser perdido com uma canetada. E tudo isso porque, segundo Landim, o prefeito Eduardo Paes está perdendo a paciência. O projeto só não foi cancelado ainda porque Paes acredita no Flamengo. Mas até quando? Landim foi categórico. Basta o prefeito dizer: cansei. O Maracanã está garantido por 19 anos. Mas isso é mesmo suficiente para o Flamengo? A nação quer mais, quer independência, quer identidade, quer a sua casa. Mas os planos atuais da diretoria apontam para uma outra direção. BAP já disse publicamente que não tem pressa
e que não tomará decisões com base em emoção. Mas, peraí, desde quando realizar o sonho de milhões de torcedores virou uma questão de frieza matemática? O que está em jogo aqui é muito maior do que um terreno ou um estádio. O que está em jogo é o símbolo da autonomia rubro-negra, o brito de independência de um clube que já provou ser gigante dentro e fora das quatro linhas. E é exatamente aí que entra o segundo capítulo dessa reviravolta bombástica. Porque, enquanto parte da diretoria desacelera projetos estratégicos, outra ala dentro do clube se move de maneira sorrateira, silenciosa e altamente calculada. E um nome surpreendente surgiu nas últimas horas: Cony de Winter. Sim, você não ouviu errado. O zagueiro belga, que vem brilhando no futebol italiano, está na mira do Flamengo. E essa negociação, ao contrário do projeto do estádio, está sendo tratada com urgência máxima. José Botto, o homem por trás das movimentações estratégicas do clube, já colocou De Winter na lista de prioridades e acendeu o alerta vermelho para possíveis saídas na zaga. Fabrício Bruno e Léo Pereira são alvos constantes do mercado europeu, e o clube não quer ser pego de surpresa. Por isso, o nome de De Winter vem ganhando força nos bastidores. E mais, o aval já foi dado por Felipe Luiz. O treinador rubro-negro considera o belga uma peça ideal para seu esquema tático. Mas você deve estar se perguntando, quem é esse jogador que pode desembarcar no ninho do urubu e mudar os rumos da nossa defesa? A resposta é surpreendente. Cony de Winter, 23 anos, já vestiu a camisa da seleção belga principal, se destacou na Euro Sub-21 de 2023 e atualmente é titular absoluto do Genoa, clube de primeira divisão italiana. Com passagens por Juventus e Empoli, o zagueiro é reconhecido por sua técnica apurada, leitura tática refinada e força no jogo aéreo. Um defensor moderno, com perfil europeu e que pode atuar como lateral direito, algo raro e extremamente valorizado no mercado. A diretoria do Flamengo acredita que o jogador enxerga o futebol sul-americano como uma vitrine poderosa para ganhar ainda mais visibilidade internacional. E mais do que isso, ele vê no Flamengo um ambiente competitivo, com Libertadores, Maracanã lotado e um dos maiores públicos do mundo. E aqui vai uma informação de bastidor. Mesmo com um contrato até 2028 e um valor de mercado em torno de 20 milhões de euros, o Flamengo está disposto a fazer uma proposta ousada. A negociação está no início, mas sondagens já foram feitas e há um interesse real do staff do jogador em ouvir o projeto. E sabe o que é mais curioso? Enquanto o presidente do clube não demonstra pressa nenhuma para construir o estádio, a diretoria técnica corre contra o tempo para montar um elenco ainda mais poderoso. Essa divisão interna no clube está gerando um ambiente tenso, de bastidores abafados, onde as decisões não passam mais por uma única cabeça. José Botto está montando uma operação paralela, discreta, mas ambiciosa. Ele acredita que o Flamengo precisa se reforçar agora, pensar no presente, garantir resultados e somente depois pensar em estruturas de longo prazo. E no meio disso tudo, a torcida se pergunta: por que o projeto do estádio virou um tabu? Por que deixamos o sonho da casa própria escorrer pelos dedos enquanto investimos milhões em reforços? A verdade é que o Flamengo hoje vive uma encruzilhada. Ser um clube cada vez mais moderno, com identidade própria, ou continuar dependendo do Maracanã, dos contratos públicos e da boa vontade dos governantes? O possível chegada de Cony de Winter pode ser um símbolo do novo Flamengo, forte em campo, mas indefinido fora dele. E a maior pergunta de todas continua sem resposta: quem está realmente comandando o futuro do Mengão? São os homens do futebol ou os homens da política? Enquanto isso, o torcedor assiste de fora, ansioso, confuso, dividido entre a empolgação para o novo xerife internacional e a frustração de ver o sonho do estádio ser empurrado para as gavetas do esquecimento. Mas aqui, no canal Bastidores do Mengão Notícias, você está vendo a verdade nua e crua, sem maquiagem, sem filtro, sem manipulação. Uma história que poucos têm coragem de contar. E agora você sabe o que está por trás do silêncio. Portanto, se você valoriza esse tipo de conteúdo, se quer continuar por dentro de tudo o que acontece no submundo rubro-negro, inscreva-se agora mesmo no canal, ative todas as notificações e já deixe seu comentário aqui embaixo, porque o que você vai ouvir é um furo exclusivo, revelador e absolutamente bombástico. E no final deste vídeo,
você vai entender por que essa história jamais poderá ser ignorada pela nação rubro-negra. Esse foi o Bastidores do Mengão. E aqui, a verdade sempre entra em campo.